porque não tem lugar melhor que na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é por isso que eu vim te convidar para nós, aleluia, estarmos ainda mais nessa presença gloriosa, nessa presença soberana que tanto faz por mim e por você. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Começamos mais uma semana e eu declaro que é uma semana debaixo do sangue do Senhor Jesus. Sangue e fogo da presença do Senhor sobre tudo aquilo. Louvado seja Deus que leva o nosso nome para consumir e destruir todo o mal. E eu quero desde já agradecer a Deus pela sua presença, glorificar e exaltar a Ele, porque Ele vive, Ele reina e Ele vive para todo sempre. Se você conhece a letra deste louvor, louve conosco e deixe o Espírito Santo falar e ministrar grandemente ao seu coração. Porque eu tenho certeza que enquanto você louva, o céu, louvado seja Deus, observa a sua fé, observa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquilo que sai de dentro do seu coração, aquilo que nem mesmo a sua voz consegue expressar, porque a Bíblia vem dizer que Ele sonda, que Ele conhece, que Ele esquadrinha e que Ele sabe do meu e do teu pensamento, porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Seja muito bem-vindo. Deus te dê uma semana abençoada e poderosa na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000, e vale mais que 1000. Um dia na presença do Senhor Jesus vale mais do que qualquer quantidade de anos. Louvado seja Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Atrai a presença do Senhor. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Um dia na presença do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, vale mais que 1000. É por isso que nós vamos ver ali no livro de Atos, um homem por nome de Estevão ser apedrejado. E a Bíblia vem dizer que enquanto ele era apedrejado porque pregava a palavra do Senhor, os céus se abriu e ele viu Jesus, ele viu a glória, ele viu Jesus de braços abertos. E Estevão entregou ali o seu espírito, porque Estevão entendia que ainda que ele vivesse, louvado seja Deus, aqui na terra, nada era comparado àquilo que ele estava vendo. E é por isso que a Bíblia vem dizer que mais vale um dia na sua presença do que 1000 anos a se perder. É por isso também que nós vamos entender que quando Sansão, ele cai na real de que ele pecou e que ele pecou contra o Senhor, e ele pede mais uma oportunidade, a Bíblia vem dizer que ali Sansão, louvado seja Deus, matou mais na sua morte do que em vida, porque ele pede para que Deus desse mais uma oportunidade, para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Mas nós vamos ver Sansão morrendo ali naquele cenário. Lá no livro, louvado seja Deus de Juízes, você vai encontrar essa história de Sansão
capítulo de número 13. E Sansão, ele entendeu que mais valia, louvado seja Deus, a eternidade na sua presença, do que mais uma vida aqui na terra se perder. Sansão, ele se perdeu e ele entendeu que ele precisava voltar para o caminho. E eu glorifico ao Senhor, porque um dia na presença do Senhor Jesus vale mais do que qualquer outra coisa, do que qualquer situação, do que qualquer, louvado seja Deus, glória. É por isso que quando o adversário vem oferecer ali para Jesus toda a glória deste mundo, louvado seja Deus, é toda a glória deste mundo, não era a sua glória daquele tempo, era a glória daquele tempo, era a glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus, até o dia de hoje. Mas a Bíblia vem dizer que Jesus conhecendo, Jesus sabendo aquilo que ele tinha deixado no trono da glória, Jesus, ele não aceita. E é por isso que nós devemos, louvado seja Deus, rejeitar o pecado todos os dias, para viver na presença do nosso amado e querido Deus. Porque todos os dias o pecado ele vem, ele bate a minha e a sua porta. E é uma escolha minha e sua decidir continuar com Jesus. E eu tenho certeza que se você sair, é porque você decidiu permanecer na presença do Senhor Jesus, permanecer crendo e confiando. E Deus, ele tem uma palavra do trono para o seu coração. Abra sua Bíblia lá no livro de Esther. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo de número, louvado seja Deus, capítulo de número 5. Louvado seja Deus, e Deus ele vai ministrar ao seu coração. Você que já chegou por aí, siga declarando, fala porque teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve, é Deus quem vai falar contigo. A palavra vem dizer que quando nós nos inclinamos a ouvir, a palavra do Senhor Jesus, ela se move dentro de nós, ela toma o lugar, louvado seja Deus de origem, pois a palavra também vem dizer que lá no livro de Êxodo, louvado seja Deus, aleluia, ele fala com Moisés, ele dá ali as tábuas da aliança, da lei, e aleluia, Deus escreve na pedra, louvado seja Deus. Aí lá no livro de Jeremias, a palavra vem dizer que Deus é o martelo que esmiuça a penha, e penha é pedra, e Deus vem dizer que ele esmiuçou a pedra do meu e do seu coração, e escreveu dentro dele, aleluia, a sua palavra. E é muito importante nós fazermos uma correlação daquilo que está escrito, porque nada está escrito por à toa. E se você pegar uma palavra e um contexto, ele vai intercalar com outro. E assim o Espírito Santo ele vai falar grandemente ao seu coração. Eu louvo a Deus porque até aqui Deus ele tem me sustentado e tem te sustentado. Ele é o meu e o teu Deus e ele faz muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, glorificando o nome santo do Senhor Jesus, porque mais uma semana Ele tem preparado para mim e para você. Comece declarando que a sua semana pertence a Ele, que a sua semana pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E eu tenho certeza que os céus, Ele, aleluia, já, glória a Jesus, abençoou a sua semana. Livro de Esther, capítulo de número 5, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. E diz assim, eu gostaria que você acompanhasse, porque todas as vezes que você acompanha, a palavra que você lê, ela penetra dentro do seu coração e ela tem um efeito, assim como quando você, louvado seja Deus, bebe um remédio. Vamos fazer uma simbologia aqui quando você está com a cabeça doendo, louvado seja Deus, e você toma o medicamento gradativamente. Quanto mais os minutos vai passando, você vai sentindo aquela dor diminuir. A palavra do Senhor, ela tem esse efeito quando você vai lendo versículo por versículo, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está precisando ouvir, aquilo que você está precisando como uma resposta. A própria palavra vai ministrar no seu coração. Então vamos receber desse medicamento celestial, desse medicamento santo. Louvado seja Deus. E diz assim a palavra do Senhor, capítulo de número 5, livro de Esther. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cedro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cedro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do meu reino, lhe será dado. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei.
E diz a palavra do Senhor Jesus, que Esther responde, vamos ler, versículo de número 4, mais uma vez, que diz: respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Eu glorifico a Deus por esta palavra e que você glorifique daí também, porque os céus, ele é poderoso para fazer o infinitamente mais. Nos diz a palavra do Senhor Jesus, aqui onde nós começamos a ler, que depois de 3 dias, Esther vestiu seus trajes reais, louvado seja Deus, e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. E todos nós sabemos que, segundo a lei, não era permitido ninguém subir à presença do rei, louvado seja Deus, sem ser chamado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sem ser convocado. Mas a Bíblia vem dizer para mim e para você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Jesus, ele pagou um preço para que eu e você pudéssemos ir à presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, quando ele foi crucificado ali naquela cruz do Calvário. E a Bíblia vem dizer que, pagando aquele preço, louvado seja Deus, o véu do templo, aquilo que fazia separação entre o homem e Deus, não mais faz. E eu e você temos esse direito de ir à presença de Deus. A Bíblia vem dizer aqui algo sobrenatural. Alguém se arrisca, alguém põe a sua vida em jogo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para ir à presença do Rei. E o que Deus está querendo dizer para mim e para você é que Jesus, ele já pôs a vida dele, louvado seja Deus, para garantir a minha e a sua. Você não precisa ter medo de subir à presença do Rei, de expor a sua situação, de contar aquilo que está se passando. A Bíblia vem contar a história de uma mulher corajosa, de alguém que se levanta em um tempo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para defender um povo, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ela jejua ali cerca de 3 dias, e então ela veste as suas vestes reais, e ela sobe e ela fica à frente da entrada, louvado seja Deus, aonde está a sala do trono. E o que Deus quer dizer para mim e para você é que nós devemos nos posicionar, assim como Esther se posicionou. A Bíblia nos diz que um homem por nome Amã, ele tentou decretar a falência, ou aleluia, o extermínio do povo de Deus naquele local, naquela província de Suzã. Mas a Bíblia vem dizer que uma mulher, ela ora, ela se levanta, ela não aceita e ela vai à presença do rei. E o que Deus está querendo dizer é que, embora o adversário tenha decretado, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma palavra de derrota, uma sentença sobre a sua casa, sobre a sua vida, seja em que área for, se levante, faça como Esther, ore, jejue, louvado seja Deus, e vá à presença do rei. A Bíblia vem dizer que Esther, ela se veste. E eu acho lindo que Esther, ela não vai na presença do rei de qualquer jeito. Esther, ela não vai na presença do rei, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero pegar esse contexto espiritualmente falando. Porque Deus, ele não quer que nós venhamos a ir na presença dele como se nós estivéssemos desesperados, achando que nada mais tem sentido, que nada mais pode mudar. A Bíblia diz que Esther primeiro ela orou, jejuou, mas quando ela foi na presença do rei, ela trocou as vestes. E sabe o que isso significa? Que nós devemos trocar as nossas vestes de lamentação, as nossas vestes de murmúria, as nossas vestes de incredulidade, subir na presença do rei, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e dizer assim: olha, eu tenho um banquete. Imagine alguém que estava com a sentença, um decreto de morte para o seu povo, aleluia, elaborar e preparar um banquete. Ô meu irmão, ô minha irmã, tem que ter muita fé. E eu quero dizer para você, aleluia, que é essa fé que nós temos que ter. A Bíblia diz que Esther então sobe e diz assim: louvado seja Deus. O rei estava no trono de frente para a entrada. E Deus vem dizer para você que ele continua no trono. A Bíblia diz que o trono dele é de eternidade em eternidade. Está tendo alguma dificuldade? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está passando algum tipo de ameaça? Louvado seja Deus. A ameaça de Esther aqui era um homem que queria exterminar um povo,
simplesmente porque era o povo de Deus. Mas você pode estar sofrendo uma ameaça em outras áreas. E a ameaça do adversário não vem só ameaça propriamente dita, falando no contexto da palavra ameaça. Mas o adversário pode estar ameaçando, louvado seja Deus. Nós vamos ver uma palavra que uma viúva, ela perde o seu marido e o adversário, aleluia, tenta levar os seus filhos para pagar a dívida. A ameaça do adversário, ela pode vir de várias formas. A Bíblia vem dizer que certa vez um homem por nome de Acabe, ele sobe a vinha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de um homem chamado Nabote, e ele quer tomar ali as terras daquele homem por nome de Nabote. Mas a Bíblia vem dizer que Nabote, ele entendia que as suas terras eram de herança. Por que Deus está me trazendo todas essas palavras? Porque a ameaça do inimigo, ela pode vir em várias áreas da sua vida. Quem sabe na saúde, quem sabe na vida de um filho, numa afronta, numa desobediência. Louvado seja Deus, na vida da criminalidade, no tráfico, nas drogas, eu não sei. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, me enviou aqui para falar que assim como Esté subiu, assim como Esté não aceitou o decreto de falência daquele povo, não aceite. Vá na presença do rei, coloque a sua causa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, vigie. A Bíblia vem dizer que Esté, então, ela sobe na presença do rei. Eu acho lindo que ela não sobe de qualquer jeito. E Deus está dizendo, sobe como quem confia, sobe como quem crê, sobe na certeza de que você vai receber vitória. Louvado seja Deus, oh, aleluia. E a Bíblia diz que quando viu, olha que lindo, eu li, aleluia, alguns versículos, louvado seja Deus. E Deus, ele vai falar, aleluia, por intermédio desses versículos. Pode até parecer ser pouco, mas a palavra do Senhor, ainda que seja uma frase, ela vai se mover dentro do seu coração. E diz a palavra, versículo de número 2, diz assim: quando viu a rainha Esté ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cedro de ouro que tinha na mão. Será que você, aí neste momento, pode repetir esta palavra, entoar na sua vida, louvado seja Deus, na sua família, e declarar assim como eu vou declarar aqui? Quando viu, aleluia, a Alessandra e a minha família ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cedro de ouro que tinha na mão. Deus está dizendo que todas as vezes que você sobe na presença dele, que você vai, aleluia, espiritualmente falando no pátio, louvado seja Deus, naquele local reservado que você tem de oração, e você entona o nome do Senhor, clama, chama, louvado seja Deus, atenção do trono dos céus. Deus, ele tem misericórdia de você e ele estende o cedro, aleluia, não é qualquer cedro, é um cedro de ouro, louvado seja Deus. E sabe por quê? Porque ouro é algo que não se esvai, aleluia, de qualquer forma. O ouro, para ele, louvado seja Deus, deixar a sua forma ali, daquilo que foi formado, ele precisa ser derretido no fogo. Oh, e é por isso que Deus, ele está dizendo que é de uma forma poderosa que ele te traz misericórdia para afirmar e confirmar. Ouro será sempre ouro, ainda que derretido. Você não vai ver ouro deixar de ser ouro. E foi com ouro, com cetro de ouro. Louvado seja Deus. Por quê? Porque assim nos céus. Você crê que Deus, ele tem um cetro de rei e ele estende o cetro dele todas as vezes que você entra na presença para orar? E quantos livramentos Deus tem dado por intermédio da sua vida, por intermédio da sua oração. E muitas das vezes você pode até pensar que não tem força. Muitas das vezes você pode até pensar que a sua oração não está surtindo efeito. Muitas das vezes você pode até pensar que não está tendo, oh, aleluia, impacto nenhum. E Deus está dizendo, você não sabe o quanto eu tenho levantado o meu cetro pela tua vida, pela sua casa e pela sua família. Não deixe de vir à minha presença. E a Bíblia vem dizer que, aleluia, se Esté tivesse se conformado, o rei não teria, aleluia, tido misericórdia. O rei não teria levantado o cetro, louvado seja Deus. Deus, ele conhece quando eu e você estamos sem força, sim. Ele nos ajuda, sim. Mas é necessário nós também nos levantarmos, nós crermos, confiarmos e acreditarmos nesse Deus tão poderoso que nós servimos.
E diz a palavra do Senhor que o rei teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Todas as vezes que você levanta a sua mão para adorar ao Senhor, tenha certeza que no mundo espiritual, Deus, aleluia, Ele está levantando o seu cetro para que você possa tocar, para que o livramento seja dado. Por isso é muito importante você glorificar. É muito importante você não passar o dia sem dizer obrigada, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Passe, Jesus, aleluia, na minha frente. Visite a minha família, visite a minha casa, guarde a vida dos meus. E quando você levanta a mão, o cetro no reino dos céus, aleluia, é estendido. E ali, louvado seja Deus, há uma liberação, oh, aleluia, de quebra de sentença maligna. Eu venho entender que a vitória de Ester não foi apenas quando, se você continuar lendo os capítulos, louvado seja Deus, você vai ver, aleluia, Ester fazer, aleluia, alguns banquetes. Mas eu entendo que a vitória de Ester foi dada no momento em que o rei levantou o cetro. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é sempre Deus. A Bíblia vem dizer que quando Daniel orou no primeiro dia, a oração dele foi ouvida. Foi no primeiro dia, então eu entendo que no primeiro dia que Ester entrou na presença do rei, ali Deus já tinha quebrado a sentença, sabe por quê? Porque Deus já tinha levantado o cetro. E assim é na minha vida. Muitas das vezes você ainda não viu, louvado seja Deus. Se você continuar lendo a história, você vai entender que Ester dá um banquete depois dá outro. Mas a palavra, o livramento já tinha sido dado quando o cetro foi levantado. E Deus está dizendo, o livramento foi dado quando você orou, quando você clamou, quando você confiou. Quem sabe você ainda não viu materialmente falando, você ainda não viu se materializar, mas já foi dado, Deus já quebrou a sentença, Deus já desfez a ordem maligna. Creia nessa palavra e receba na tábua do seu coração, declarando que assim como Deus ouviu a oração de Ester, Ele é o Deus que ouve a sua oração, que assim como Ele teve misericórdia, Ele terá misericórdia de ti. Que assim como Ele estendeu o cetro, louvado seja Deus, eu imagino, aleluia, a Bíblia vem dizer que o rei diz assim, o que queres, rainha Ester, até metades do meu reino eu te darei. Tinha sido decidida ali naquele momento. A Bíblia vem dizer que Deus, Ele é sobrenatural. Ainda que você esteja olhando, foi preciso Ester perseverar. A vitória foi entregue. Louvado seja Deus quando ela entrou na sala do trono. Mas a Bíblia vem dizer que Ester faz ali 2 banquetes. Mas a vitória já tinha sido entregue. Mas era preciso perseverar. Era preciso confiar. Era preciso buscar. Era preciso crer na presença do Senhor Jesus. Era preciso crer que o mesmo rei que disse, até metade do meu reino eu te dou, que ele iria livrar o povo, louvado seja Deus. E se você continuar lendo a história, você vai entender tudo o que aconteceu. E Deus deu vitória. E a vitória foi dada ali naquele momento. Quando Ester entrou na sala do trono, quando ela arriscou a sua vida, quando ela não tinha o porquê ir, ela não tinha sido chamada, mas ela foi, ela não tinha, louvado seja Deus, certeza, mas ela acreditou. Ela poderia ter ficado no comodismo, ela poderia não ter ido, ela poderia ter pensado, mas somente eu irei lá falar por todo um povo. Oh, aleluia, será que o rei vai me ouvir? Ela poderia ter tido questionamentos, e quem sabe você tem tido esse tipo de questionamento. Será que o rei vai me ouvir? Eu sou tão pequena, eu sou apenas uma. E Deus está dizendo, entra na minha presença, faz como Ester fez. Oh, aleluia, troca as vestes, vem crendo, vem confiando, vem acreditando. Faz como está escrito, louvado seja Deus, lá no livro de Jeremias, no capítulo 33, verso de número 3. Clame a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que tu não sabes. A Bíblia vem dizer que Deus, Ele bem sabe o pensamento que tem a respeito de nós. É pensamento de nos trazer paz, de nos trazer o fim que desejais. Ester, ela desejou o livramento, Ester desejou, louvado seja Deus, conversar com o rei. Ester desejou contar o que estava se passando. Deseje contar para Jesus todos os dias aquilo que se passa no seu dia.
Deseje contar para Ele, confiar a Ele tudo aquilo que muitas das vezes te traz angústia, te traz ansiedade, te traz medo, te traz pânico, te traz preocupação. Experimente contar, experimente colocar no altar. A Bíblia vem dizer que Esté vai ali na presença do rei. E a Bíblia vem dizer que ela então faz um pedido. Ó rei, aleluia, vem para um banquete. E diz assim a palavra do rei. Respondeu-lhe Esté. Glória a Jesus. Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Se for do agrado do rei, venha com quem? Com o adversário. Ao quê? A um banquete. E Deus está dizendo para mim e para você que as coisas na minha vida e na sua vida acontecem quando é do agrado dele. E Esté entendia que não teria que ser da forma como ela queria, e por isso ela se coloca na posição de serva, ela se coloca na posição de vaso, e ela diz: se for do agrado do rei. E muitas das vezes nós temos que entender que nós precisamos ter a humildade de entender que não tem que ser a nossa vontade, que ainda que a nossa vontade, ainda que o nosso pensamento seja um, nós temos que ter a autorização do rei. Nós temos que perguntar: é do teu agrado, Senhor? É da tua vontade que isso proceda dessa forma? E a Bíblia vem dizer que algo estava acontecendo. Ela precisava de um livramento, mas ela também pergunta. E eu vejo aqui a humildade. Eu vejo aqui alguém que entende que é falho. Eu vejo aqui alguém que entende, louvado seja Deus, que tem uma autoridade. Louvado seja Deus sobre a sua vida. Esté, além de esposa, ela entendia que aquele homem era rei. E nós temos que entender que nós temos um rei. E que a nossa vida não é mais simplesmente nossa. Pois a palavra vem dizer, louvado seja Deus, que nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Ele. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que não vivo mais eu, mas o meu Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu tenho, aleluia, que glorificar o nome do meu Cristo. Esté, ela diz assim: glória a Jesus. Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Isso aqui é espiritual. Glória a Jesus. E Deus é um Deus que Ele fala por parábola. E a Bíblia vem dizer que o banquete é preparado. E você vai ver o que acontece naquele banquete. Porque Deus já tinha dado a resposta quando levantou o cetro. E Deus vem dizer para mim e para você que Ele é o Deus que continua tendo misericórdia. Ele é o Deus que todo aquele que clama. Agora, meu irmão e minha irmã, Deus ele não tem o culpado por inocente e nem o inocente como culpado. Esté aqui, ela era inocente. E a Bíblia vem dizer que Deus levanta o cedro e tem misericórdia. Por quê? Porque havia inocência. Deus ele vai levantar o cetro na vida daquele que está de inocente. Da mesma forma como Deus, aleluia, se levantou para ir defender Daniel na cova dos leões. Da mesma forma que Deus mandou, louvado seja Deus, um anjo ali na fornalha de fogo. Por quê? Porque havia inocência. E Deus ele sabe, todo aquele que é inocente, todo aquele, louvado seja Deus, que recebeu uma sentença maligna, mas que é inocente. Tanto Esté, quanto Daniel, quanto Sadraque, Mesaque e Abidnego receberam uma sentença de morte. Mas nós vamos entender que o Deus do trono se levantou. E aqui eu quero louvar a Deus, porque enquanto o adversário, louvado seja Deus, está tramando a morte, Deus, aleluia, Ele está preparando algo sobrenatural. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Está lá escrito no livro de Esté. Louvado seja Deus. Esté é um livro que você não vai ver o nome de Deus ser citado, escrito, falado, Deus. Mas você vai ver Deus em cada frase, em cada versículo, em cada parágrafo, no agir, na manifestação de poder e glória. Você vai ver a presença do Senhor Jesus. Você vai ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus,
Deus na vida de Esther. Você vai ver Deus na vida de Mardoqueu. Você vai ver Deus se levantando para defender os seus. E como é bom saber que nós temos esse Deus. E é esse Deus que nós cremos, acreditamos e confiamos. Creia na presença do Senhor Jesus sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre o seu coração. Deus, Ele veio deixar essa palavra como resposta diretamente do trono para a sua vida. Para você começar a sua semana declarando que Deus é um Deus que tem misericórdia, que Ele continua sendo rei, que Ele continua tendo um cetro. Por isso eu quero orar com você neste momento. Eu quero unir a minha fé com a sua e declarar sobre a minha vida e sobre a sua casa a misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Glória a Jesus. Querido Deus, queremos te agradecer, ó Pai. Queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus que tem misericórdia de nós. Enquanto o adversário está tramando muitas das vezes coisas em várias áreas das nossas vidas. Quando nós subimos à tua presença para te clamar, para orar, meu Deus, aleluia, para invocar o teu nome, o Senhor é o Deus que nos dá livramento. O Senhor é o Deus que conhece, ó Pai, aleluia, louvado seja Deus, todas as tramas. O Senhor é o Deus que sabe, Deus, aleluia, aquele que é inocente, aquele que é culpado. A Bíblia vem dizer que alguém, meu Deus, tentava se passar por bom. Estava lá, meu Deus, aleluia, dentro do palácio, oh, amado e querido Deus. Mas a palavra também vem dizer que Estela não teve medo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ela clamou, ela subiu na presença do rei e o cetro foi estendido. Que assim seja o teu cetro, meu Pai, aleluia, nesta hora. Perante a nossa casa, perante a nossa vida, perante tudo aquilo que leva o nosso nome. Oh, Deus, aleluia, desfaz a sentença maligna do inimigo contra a nossa casa, contra a nossa vida. Meu Pai, se foi decreto de morte, vem fechando cova. Se foi decreto, meu Deus, aleluia, de laço, vem cortando com a tesoura santa, meu Deus, aleluia, do céu. Pois a palavra vem dizer, meu Deus, que o Senhor é um Deus, aleluia, que pode todas as coisas. Se é decreto, meu Deus, aleluia, de falência, vai assim, meu Deus, aleluia, destruindo o cortador, o migrador, a locusta, o devorador, todo aquele que vem para tentar, meu Deus, aleluia, trazer, meu Deus, aleluia, a ruína, que vem para tentar trazer, meu Deus, aleluia, a miséria. Nós repreendemos espírito de miséria, nós repreendemos espírito da morte, nós repreendemos espírito da contenda. Oh, rabachoneca, harabarabadalawalabá. A palavra vem dizer, meu Deus, que o Senhor estendeu o cetro. O que estava precisando ali era de livramento, meu Deus, aleluia. Era uma quebra de sentença, por isso nós queremos declarar o martelo que esmiuça a penha. Descendo, meu Deus, aleluia, agora, meu Pai, quebrando toda a sentença maligna, destruindo, meu Deus, aleluia, sangue e fogo do Senhor Jesus, consumindo e destruindo o mal. Passe na nossa frente, Jesus, porque a peleja não é nossa, ela é tua. Derrube, meu Deus, aleluia, toda muralha, toda porta de bronze de desemprego, toda porta de bronze, meu Deus, aleluia, que tenta se levantar, impedir a passagem rica, oh, Espírito Santo, quebre, meu Deus, aleluia, todo espírito de enfermidade, toda seta de doença, todo espírito de mortandade, toda frieza espiritual, todo abatimento de alma, todo sofrimento, toda depressão, toda opressão, meu Deus, todo sentimento maligno, todo medo, tudo aquilo que tenta se apossar, meu Deus, aleluia. Aquele, meu Deus, aleluia, que não consegue dormir, que tem tido, meu Deus, insônia, eu repreendo Espírito Santo de Deus, todo aquele, meu Deus, aleluia, que tem sido atormentado, meu Pai, aleluia, que muitas das vezes ouve alguma coisa, que vê alguma coisa, aquela pessoa sabe, meu Deus, aleluia, que não é normal, mas aqui nós aprendemos toda a seta de espírito, tudo aquilo que vem por um caminho, volte por 7 retrocedido, perca as forças, perca a direção nesta hora, solte tudo aquilo que é nosso, pelo poder do Noride, e nós clamamos, meu Deus, aleluia, o sangue do Senhor Jesus, e declaramos que nós habitamos na tua presença.
Nos cobre, meu Deus, aleluia. Cobre a nossa casa, visite a nossa família. Guarde a nossa parentela. Meu Deus, eu repreendo toda má notícia. Eu declaro, meu Deus, que o nosso abril pertence ao Senhor. É abril de Deus. Cada dia, meu Deus, cada segundo. Louvado seja Deus. Cada tarde, cada noite. Oh, aleluia, deste mês nós consagramos a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê e recebe, diga amém. Em nome do Senhor Jesus, tome posse dessa palavra. Livro de Esté, capítulo de número 5. O Senhor vai continuar falando grandemente ao teu coração. Muito obrigado você que tem compartilhado. Tem aí, louvado seja Deus, se colocado na posição de missionário e me ajudado a fazer a obra do Senhor. Deus possa retribuir, resplandecer a face dele sobre ti, te dando a paz. Obrigado você também que tem deixado o seu like. Você que tem estado sempre por aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, recebendo uma palavra, intercedendo e orando. Louvado seja Deus, entregando ao Senhor. Glória a Deus, que Deus, Ele te abençoe, te fortaleça, te proteja e te esconda à sombra das tuas asas. Deus te abençoe, muito obrigado. Fique na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém.